Olá, meus queridos sobreviventes, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cibele Albuquerque e hoje vocês vão ficar comigo no primeiro episódio da temporada Crimes no Halloween. Bom? Timothy O'Brien, de apenas 8 anos de idade, estava vestido com a sua fantasia de Planeta dos Macacos em busca de doces e travessuras. Ele estava acompanhado da sua irmã, Elizabeth, de 5 anos, e seu pai, Ronald. Também estava com eles Mark e Kimberly, que eram seus amiguinhos da igreja, junto com o pai deles, que é o Jim. O pai de Timothy, Ronald, tinha combinado com o Jim de levar as crianças num bairro mais chique ali perto das proximidades, né? E aí, quando eles chegaram lá no local, Jim, ele andava pelas calçadas enquanto as crianças eram acompanhadas pelo Ronald no caminho todo. Então o Ronald ia com as crianças batendo as campainhas, né? Buscando os doces. E o Jim ia na calçada observando e tal, dando aquele rolê. Aí lá pelas andanças deles, eles passaram por uma casa que as luzes da varanda estavam apagadas. Mas aí você me pergunta, e daí isso, velho? O povo só quer economizar energia. Não, minha gente. Lá na época de Halloween, quando as luzes da varanda, da casa estão apagadas, isso significa que ou as pessoas daquela casa não estão participando da festividade, ou os doces acabaram e tal, ou realmente não tem ninguém em casa, né? Então, tipo assim, é um sinal pra me encher o saco que não vai ter doce aqui não. É tipo isso. Então eles passaram nessa casa, mas mesmo assim as crianças decidiram tocar a campainha. E aí o Ronald estava lá com elas. Eles tocaram a campainha, só que ninguém atendeu. Aí as crianças já ficaram logo pacientes, já foram logo para a casa do lado. O Ronald, ele ficou ali um tempinho. Quando ele alcançou as crianças, ele tinha na mão 5 Pixie Sticks, que é um docinho lá, né? E aí, meninas, essas crianças ficaram malucas. Eu fiquei imaginando que era tipo assim, você recebeu um Kinder Ovo no saquinho do Cosme Damião. Tipo isso que aconteceu. As crianças piraram. E aí o Ronald falou, ainda comentou, nossa, vocês têm vizinhos ricos, olha o que vocês ganharam. Mas aí ele falou assim, eu só vou deixar vocês comerem os doces depois que a gente voltar pra casa. Aí a galerinha, tá bom, beleza. Aí eles andaram mais um pouquinho, só que como tava frio e tava garoando, aí eles voltaram logo pra casa, eles não demoraram muito. Quando eles chegaram no bairro que eles moravam, o Ronald então entregou um Pixie Stick para cada criança. E aí sobrou um. Ele disse que aquele dali ele ia ficar para ele mesmo. Só que quando eles chegaram em casa, bateram a campainha deles. E aí o Ronald viu que tinha sobrado uma. Aí ele perguntou para as crianças lá: quem quer um Pixie Stick? Aí uma criança levantou a mão e falou assim: ai, seu Ronald, dá pra mim. Eu frequentava a igreja batista que o senhor trabalhava e tal. Aí o Ronald falou assim: então tá bom. Aí entregou o último Pixie Stick pra aquela criança, era um menininho de 11 anos. Então os 5 Pixie Sticks foram embora. Aí já era perto da hora de dormir. Gente, ali na cama parece que eu tô um fantasma. Aí antes da hora de dormir, o Timothy tinha pedido, eu acho que é a irmã dele também, né? Tinha pedido pro pai pra comer uns doces. Aí o pai falou assim, pode, mas só um cada um, né? Tipo, não vai comer esses doces tudo não, porque na hora de dormir, esse tanto de açúcar aí, Deus o livre. Aí, o que o Timothy escolhe? O Pixie Stick, o Kinder Ovo. Aí ele come, no que ele come, ele ainda tem a dificuldade de abrir, aí o pai vai lá e ajuda ele a abrir. Aí o menino vai e come. Quando ele tá comendo, ele reclama do gosto, ele fala que tá muito estranho e tal. E pelo que eu entendi na minha pesquisa, ele não chegou a comer o doce todo. Essa criança começou a reclamar de dor no estômago.
começou a reclamar de dor de estômago, e aí o pai já começou a ficar perto da criança, e aí ele começou a vomitar, e aí os pais já ficaram preocupados, e aí o menino começa o quê? A ter convulsão. Quando o Timothy começa a ter convulsão, os pais logo ligam para emergência. Quando a ambulância chega e leva o Timothy, gente, a criança estava tão mal que ele, infelizmente, não conseguiu chegar até o hospital. Então, Timothy, ele vem a óbito no caminho para o hospital. Então, o que aconteceu? Timothy morreu menos de 1 hora depois de ter consumido o doce. Então, foi muito rápido. Chegando lá no hospital, os pais foram, interrogados não, né? A polícia foi lá questionar, né? Conversar com eles para saber e tal. Mais detalhes de como aconteceu. Aí o Ronald fala que a única coisa que eles fizeram foi aquele dia eles tinham ido lá comer atrás dos doces e aí ele comeu esse doce. Falou isso. Então a polícia logo já deduziu que assim, o doce pode estar envenenado. Tem alguém fazendo uma brincadeira de péssimo gosto no Halloween querendo matar as crianças tudo, né? Aí quando foi na primeira hora da manhã do dia seguinte, a polícia bateu em todas as casas lá do bairro onde o Ronald falou onde foi que eles pegaram os doces. E aí ele bateu em todas as portas, eram 48 casas. Então a polícia começou a questionar os moradores, perguntando se as crianças estavam bem, se alguma tinha passado mal e tal. E contou a história, né, para os pais. Os pais ficaram tudo enlouquecidos, né? Então o que eles fizeram? Eles já entregaram logo todos os doces para a polícia, para eles fazerem a perícia, e foi constatado que só os Pixie Sticks eles estavam envenenados. Eles estavam envenenados, gente, com cianeto, tipo punk. Então a polícia, sabendo que só os Pixie Sticks tinham sido envenenados, eles voltaram lá no Ronald, né? Aí falaram, cara, só os doces que tu pegou lá que estavam envenenados. Qual que era a casa? Ele, eu não lembro onde é que foi e tal. Eu só sei que foi um homem, que a casa estava toda apagada. Eu só sei que foi só um homem que abriu a porta assim, estendeu o braço e entregou os doces. Um homem porque o braço era peludo. Então, o que a polícia tinha até agora? 5 doces envenenados, uma criança morta e um braço peludo. Ou seja, quase nada. Passado mais um tempinho, a polícia, sem nada, voltou pro Ronald. Falou, amigão, você tem que saber qual que é a casa, você tem que lembrar, afinal é o assassinato do seu filho que a gente tá falando. Vamos lá, né? Aí a polícia falou assim, se você não lembra, a gente vai pegar você e a gente vai te levar lá no bairro até você reconhecer a casa. E assim eles fizeram. Eles levaram o Ronald lá na rua e aí ficaram rodando, até uma hora que o Ronald, achei, é aquela casa ali. Aí a polícia foi lá. Aí a polícia desce e não tinha ninguém em casa. Aí eles já pedem logo pra a galera lá puxar lá o histórico do cara, ver quem era o dono daquela casa. Aí eles descobriram que o cara trabalhava num aeroporto. Então eles foram até o aeroporto atrás desse cara. Quando chegaram lá no aeroporto, fizeram assim, a cena, né? E aí levaram o cara para interrogatório. E chegando lá na delegacia, o cara falou, tipo, what the fuck? O que foi? O que tá acontecendo e tal? Aí os policiais falaram que a casa dele tinha dado uns doces lá, tudo pôde, né, pras crianças. Menina, o cara tinha um álibi. Foi lá e verificou o álibi, porque o cara falou que tava trabalhando aquele dia. Aí eles foram lá, verificaram, Cebolinha, verificaram o álibi do cara e descobriram que realmente o cara estava trabalhando aquela noite. E ele ainda falou que a esposa dele e a filha dele eram as únicas pessoas que estavam na casa. Errei. Ele falou que só a esposa dele e a menina estavam em casa e que elas tinham apagado a luz mais cedo porque os doces delas já tinham acabado. Então não tinha porque elas ficaram com a luz acesa e o povo enchendo o saco deles se eles não tinham mais doce para dar, certo?
Então, acabou aí. Não tinha como negar, o cara não era o culpado. Agora sim. Então o cara tinha um álibi super forte e aí a polícia falou, putz, e agora? O que a gente vai fazer? Aí foi o dia do enterro da criança, né? Então a polícia tava lá e tal, né? E percebeu que o pai, Ronald, tava meio estranho. Eles pensaram assim, cara, esse cara parece que não tá triste, tá estranho. Sei que, assim, cada um lida com o luto de uma forma, né? Mas eles acharam bem estranho o jeito que o pai tava no funeral. E aí eles pensaram, cara, a gente tem que começar a ver quem é esse Ronald, né? O que come, como se reproduz, onde vive. Então, não demorou muito e eles descobriram que Ronald estava afogado em dívidas. Diz que ele devia mais de $100 mil, que a casa e o carro ele estava para perder. E o pior de tudo, ele tinha feito um seguro de $10 mil para cada filho dele. E em setembro, ele aumentou o seguro para $20 mil cada criança. Durma com essa. Eles descobriram também que o Ronald tinha ligado na seguradora na manhã seguinte, perguntando qual que era o procedimento para ele receber o dinheiro. A polícia recebeu uma ligação de uma loja que vendia produtos químicos. E aí ele contou que um cara, assim, tinha ido lá e pedido uma grande quantidade de cianeto. E aí a polícia foi e bateu as informações. Só que assim, o vendedor não vendeu a quantidade que o Ronald queria, porque é proibido, né? Mas ele deve ter vendido alguma quantidade, com certeza. Então, a polícia juntou todos esses fatos e foi interrogar Ronald. Ronald disse que era mentira, mas não tinha para onde correr. As evidências eram muito fortes contra ele. Então, por fim, a polícia conseguiu levar Ronald a julgamento. Até a esposa dele testemunhou contra ele. O júri levou 45 minutos para declarar Ronald culpado pelo assassinato do filho e pela tentativa de assassinato de 4 crianças. Lembra que eram 5 doces e ele distribuiu todos? Pois então. Então foi contra o filho dele e atentado contra as outras 4 crianças, que inclusive uma delas era filha dele também. Então Ronald foi condenado à pena de morte. Em 31 de março de 1984, Ronald teve sua sentença executada por injeção letal. Demorou esse tempo todo porque o Ronald ainda ficava apelando, tentando mudar a sentença, né, para não ser pena de morte. Mas no dia 31 de março de 84 ele foi executado. E assim, tinha uma aglomeração de umas 300 pessoas na porta do lugar onde ele ia ser executado, com placas e tal, e eles começaram a chamar o Ronald de Candyman. Então chegamos ao fim da nossa história. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam, da sentença, o que vocês acharam de tudo isso. Então eu vou deixar aqui uns tópicos pra gente discutir isso, pra gente debater sobre isso. Vocês acham que o Ronald escolheu o Pixie Sticks porque ele era mais fácil de misturar o cianeto por conta da granulação, né? Que é tipo um granulado esse doce. E aquele doce não seria entregue no bairro dele, né? Por conta que o doce era um doce de condições. Então você acha que ele levou ele pro bairro chique por causa disso? Quando ele encontra uma casa que supostamente tá vazia, né? Ninguém atende. Vocês acham que ele se aproveitou desse momento para poder pegar os doces da manga e entregar para as crianças, já que não tinha testemunha, não tinha ninguém? Vocês acham que Ronald somente liberou os doces para as crianças depois que chegasse em casa? Porque se ele desse os doces durante o passeio, uma das crianças que engolisse esse doce ia passar mal lá, ia morrer, ia ser mais difícil dele se livrar, né?
O que vocês acham? Enfim, meus sobreviventes, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui comigo hoje e queria pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem para dar aquele suporte. E é isso, fiquem com Deus e não aceitem doces de estranhos.